A paz do Senhor, meus amados irmãos do curso modular de teologia. Hoje nós vamos continuar nossa aula de escatologia. Hoje nós vamos falar também aqui sobre as posições intermediárias, aqui na página 202, onde nós vamos nos basear. Que nós vamos dar uma ênfase, nessas posições intermediárias. E uma das posições intermediárias, mas que nós vamos falar, é o mesotribulacionista. Nós vamos entender o que quer dizer o mesotribulacionista. Mas antes de nós adentrarmos especialmente nessas questões intermediárias, nós vamos falar um pouco sobre a questão de Israel, que é muito debatido, muito falado, e como elas são vistas nas visões de que nós falamos nessas quatro principais linhas escatológicas, que é o dispensacionalismo, pré-milenismo, amilenismo e o pós-milenismo. E dentro delas, como é visto Israel. Nos dispensacionalistas, que é defendida principalmente pelos pentecostais e neopentecostais e alguns reformados, talvez o reformado mais famoso que nós podemos citar, que defende o dispensacionalismo, é o John MacArthur. O John MacArthur, além de ser um grande escritor, um biblista, talvez um dos mais ortodoxos do mundo atualmente, juntamente nós temos aqui no Brasil o Augustus Nicodemos, talvez eles sejam, e Luiz Saião, sejam um dos homens mais ortodoxos do mundo. E ele é dispensacionalista, e nós vamos ver como o dispensacionalista ele vê o dispensacionalismo, ele vê o Israel. Dispensacionalismo, ele vê a igreja como povo de Deus e Israel como dentro do plano de Deus. Não é que Deus tem dois povos. Não confunda, não fala isso, que Deus tem um povo, e esse povo é chamado de igreja, mas Deus tem um plano específico para aquele que foi a antiga aliança, a velha aliança, que era Israel, do qual ela veio a ser, então, desfeita a partir de Jesus. Então, por quê? Porque lá em João, no Evangelho, já vai falar que Jesus veio para os seus, falando de Israel, e os seus não o receberam. Mas todos quanto aqueles que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. Mas o dispensacionalismo ele vai pegar vários textos bíblicos, ele vai fazer algumas interpretações nesse texto e vai impor que Israel ele faz parte do plano de Deus. E para o dispensacionalista é o seguinte, que a igreja é o povo de Deus, e para que Israel volte na posição de estar dentro do propósito de Deus, a igreja tem que sair primeiro, tem que ser tirada. Então, a igreja é tirada no arrebatamento, do qual o dispensacionalismo prega, chamado arrebatamento, que é o rapto secreto. Jesus vem onde ninguém vai ver e ele vai raptar secretamente a igreja. E depois desse rapto da igreja secreto, vem então o juízo de Deus, chamado grande tribulação. E nessa grande tribulação, a grande perseguido pelo anticristo vai ser Israel, do qual no final da grande tribulação ele vai clamar pelo Messias, e ele vai vir então, aquele chamado de revelação em glória, onde fala que todo olho o verá, e ele vem com a sua igreja e adentra o milênio, e no milênio Israel vai cumprir então o seu papel que ele negligenciou lá atrás de ser o porta-voz de Deus, e a igreja glorificada na Nova Jerusalém. Essa é a posição dispensacionalista. A posição pré-milenista é também muito parecida com o dispensacionalismo. O pré-milenismo ele não crê no rapto secreto.
Ele crê que a igreja vai passar para a grande tribulação e que a igreja é o alvo do anticristo, da perseguição do anticristo, né? E que Jesus vem uma vez só, visivelmente, audivelmente, e para tirar a igreja, e quando ele tira a igreja, ele também instala o reino milenial, do qual Israel vai voltar a ser o povo de Deus para agora no milênio. A igreja tirada na volta de Jesus, mas o milênio é posto Israel, então agora ele fica ali como povo de Deus, porta-voz daqueles que adentrarem ao milênio, porque é o povo de Deus. Então é bem parecido a visão pré-milenista com o dispensacionalismo. Na visão amilenista, na linha escatológica amilenista, o amilenismo ele já crê que Israel passou, que a igreja é o Israel de Deus, como Paulo vai falar lá aqui em Gálatas, que o Israel de Deus é falar da igreja, e que a única maneira de um homem agora que pertencer para ser de Deus e através de Jesus Cristo, consequentemente, através de Jesus ele se torna a igreja, inclusive Israel. Os judeus convertidos, então eles são igrejas, os que não convertidos na volta de Jesus, eles vão ser dissipados e não tem um milênio na volta de Jesus posto, pois o milênio é uma expressão alegórica que nós já estamos vivendo, apenas uma alegoria de linguagem. É o tempo da igreja aqui na terra. Jesus vem, e quando Jesus vem, ele arrebata a igreja e já instaura, né, o grande trono branco. Ou seja, ali não existe um milênio como o pré-milenista e o dispensacionalista falam. Então essa é a visão amilenista, que logo depois do arrebatamento da igreja entre gentios e judeus, e os que não foram tanto gentios e judeus, entra agora para a condenação daqueles também mortos, né, que vão ressuscitar os mortos para a vida, aqueles que morreram em Cristo, e vão ressuscitar os mortos para a condenação eterna, como está lá escrito em Apocalipse, capítulo 19 e o 20. Então essa é a visão amilenista. E o milênio é apenas uma alegoria, um simbolismo, né, uma figura de linguagem do qual nós já estamos vivendo. Na visão pós-milenista, que também o milênio é alegórico, que nós já estamos vivendo no milênio, nós vamos ver que a posição dele é o mundo se cristianizar, né? Ser os cristãos, a maioria dos governantes do mundo sendo cristãos, defendendo ali a Cristo. Então, quando o mundo estiver repleto, inclusive Israel, né, que não vai defender o judaísmo, mas o cristianismo, aí Cristo vem para arrebatar e também já dar início, muito parecido com o amilenista, o grande trono branco, né, o juízo final. Os mortos em Cristo ressuscitam, os mortos também para a condenação, como está lá em capítulo 19 e 20, Apocalipse, vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então, essa é a posição pós-milenista e também uma posição muito parecida com ela do amilenismo, que é apenas uma figura de linguagem. Então, eu quero que você olhe sobre isso, analise biblicamente qual, né, aqui nós temos um livro do qual nós defendemos e que vai falar bem sobre essas visões, que é o livro Escatologia de Millard Erickson, né, da editora Vida Nova. Millard Erickson é um batista, consequentemente é um pré-milenista, mas aqui ele não faz uma defesa do pré-milenismo. Aqui ele faz esses escritos dessas principais linhas e das linhas intermediárias, aquelas que não são tão populares e que são um pequeno grupo de igrejas que a defendem. E nós vamos entender quais são elas. Para você entender agora sobre as posições intermediárias, o primeiro que nós vamos falar é o mesotribulacionista. O mesotribulacionista é uma expressão que vai dar ali muito parecido com como nós falamos no dispensacionalismo sobre os 7 anos da grande tribulação, né? O dispensacionalismo ele tem um cálculo, né, de 7 anos, que é o tempo da grande tribulação.
E o mesotribulacionista também tem esse mesmo cálculo. Mas por que ele é essa posição intermediária do mesotribulacionista? Antes de nós entrarmos nesse método, eu quero falar quem é que a defende. É a Igreja Metodista Wesleyana. O metodismo, ele, como os batistas, eles estão bem diversificados. Existe o metodismo histórico, aquele que já veio lá do John Wesley. Existe o metodismo avivado, metodismo calvinista. Existe o metodismo avivalista. Existe o metodista, simplesmente metodista, que também vem de Wesley. Existe o metodismo wesleyano. E um desses metodistas que defende o mesotribulacionista é o metodista histórico e o metodista wesleyano. Esses dois grupos, eles defendem a posição mesotribulacionista. O que quer dizer isso? O mesotribulacionista, eles acreditam que a grande tribulação terá uma duração de 7 anos e que a igreja vai passar pela metade, por isso meso, né? Metade. Mesotribulacionista. Na metade dos primeiros 3 anos e meio, a igreja vai estar aqui, vai estar sendo perseguida, vai estar sendo um alvo, e nessa metade dos 3 anos e meio, Jesus vem visivelmente, né? O único que prega que Jesus não vai vir em 2 fases é o dispensacionalismo, que Jesus vem numa fase chamada arrebatamento, onde ninguém vai ver, e a outra fase é revelação em glória, que é aquela vinda que todo olho verá. Todas as outras demais linhas escatológicas vão falar em uma única volta de Jesus, só porque Jesus vem, arrebata a igreja no mesotribulacionista, e o juízo de Deus é derramado de uma proporção mais intensa, como julgamento, né, como a ira de Deus descendo para aqueles que já estavam perseguindo a igreja. Agora Deus está punindo o mundo, e aqueles, os salvos, aqueles que mesmo nessa metade da grande tribulação, que a igreja estava aqui, e se ela estava aqui, ela estava pregando o evangelho, mesmo no meio da perseguição, como foi na igreja primitiva, mesmo em meio à perseguição, à morte, eles pregavam o evangelho, como Estevão morrendo pregando o evangelho, e Saulo estava lá ouvindo, né, a pregação do evangelho de Estevão. Então eles pegam que a igreja também nessa metade, muitas pessoas vão se converter nessa primeira metade. Então Jesus vem e arrebata todos aqueles que já convertidos, aqueles que converteram durante essa mensagem do evangelho. Mas a partir desse momento agora já não tem salvação, porque Jesus já veio, já levou para as bodas do Cordeiro, e nessa segunda metade, os 3 anos e meio, é o juízo de Deus sobre a impiedade, e depois dos 3 anos e meio se instaura então o grande trono branco. Eles não crêem também na questão chamada milênio. Para eles, milênio também é uma expressão alegórica do qual a igreja já está vivendo, e ela faz parte dos 3 anos e meio da grande tribulação, e os outros 3 anos e meio depois é o juízo de Deus, e logo depois disso vem o grande trono branco, é o juízo final, a salvação para os eleitos de Deus e a condenação para aqueles que viveram debaixo da ordem do pecado. Então, essa é a posição mesotribulacionista, que é uma posição intermediária defendida pela Igreja Metodista Wesleyana e a Igreja Metodista Histórica. E alguns outros metodistas são amilenistas, a grande maioria são amilenistas, e esses dois são, que nós falamos, são mesotribulacionistas. O mesotribulacionista também não vê Israel como tendo uma segunda chance. Eles vão ver que Israel terá a grande chance